Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Pois muito bem, espero que você esteja muito bem. Hoje vamos retomar a questão de função. Você lembra? Nossa, como tem função na prática da nossa vida diária. É a gente que não presta muita atenção, mas tem de monte. Vamos rever um pouquinho esse conceito? Olha lá, nossos objetivos. Compreender e identificar a relação de dependência. Função basicamente é isso, é algo que depende de outro algo. E retomar conceitos relacionados à função afim, ok? Qual o valor cobrado para se abastecer o tanque do combustível do automóvel? Qual o valor pago? A nossa resposta seria depende, né? Depende, mas depende do quê? Do que depende? Depende do posto que você vai abastecer, depende da quantidade de litros, depende do tanque do automóvel, cada automóvel tem uma capacidade diferente. Do que mais? Do tipo do combustível, álcool, aditivada, gasolina, diesel, né? Do litro, né? Que varia de posto para posto, então tem muitas variáveis aqui. E na nossa vida também, né? Tem muitas variáveis, então a função tá ali, ó, na nossa cara. Então, na matemática, a função é uma relação de dependência entre duas grandezas, na qual uma está em função da outra. Uma depende da outra. Uma você escolhe, a outra vem como consequência, ok? Então, uma depende da outra. Olha aqui uma tabela que percebemos o valor pago pela quantidade de litro. Por exemplo, custa 5,208 cada litro. Então, X é a quantidade de litros que você vai abastecer, ok? Então, se você abastece 1 litro, é 1 vezes R$ 5,202, vai dar 5,21. Né? Não sei por que os postos gostam de usar 3 casas depois da vírgula. O nosso sistema financeiro é centesimal, tem 2 casas depois da vírgula. Por que tem decimal? Por que tem que ficar usando 3? Né? Mas tudo bem, tudo bem. 5 litros, 5 vezes 5,202, dá 26,04. E assim por diante, dependendo da quantidade de litros, logicamente, é o valor que você vai pagar. Então, eu escolho a quantidade de litros, eu coloco. Mas daí está atrelado à quantidade que eu escolho, o valor a ser pago. Então, essa se chama variável livre, eu escolho. Agora, a variável dependente depende, ela é dependente, depende de quantos litros você vai colocar. Ok? Bem básico, né, gente? Para isso, exercício 1. Vamos lá. Um carro está viajando a 100 km por hora. 100, ok? Tá rápido, né? Nós vamos imaginar que possam estar andando a 100. Responda. Que distância ele percorre em 3 horas? Se Y representa o número de quilômetros que ele percorre em X horas, qual é a fórmula para calcular Y? E que distância ele percorre em 90 minutos? Pensa aí que eu já volto.
Conseguiu pensar? Esse é um problema bem simples e que tem super a ver com a prática. E às vezes, quando a gente liga a matemática com a prática, às vezes não liga direito, né? A gente não consegue entender. Então vamos pensar porque é bem fácil, ok? Então vamos lá. Velocidade, 100 km por hora. O que significa? Que a cada hora ele percorre 100 km. Isso que significa, ok? Logo, que distância ele vai percorrer em 3 horas? Então, ó, em 1 hora, 100. Mais 1 hora, 2 vezes 100. Em 3 horas, 3 vezes 100. Então, a distância que ele percorre é 300 quilômetros. Fácil? Aí ele pergunta o seguinte, se y representa o número de quilômetros, aqui ó, y, e x a quantidade de horas, qual que é a fórmula? Então, como é que eu calculo y, gente? Eu pego 100 e multiplico pelas horas, ok? Então, o que eu fiz aqui? Escrevi genericamente o que estava sendo explicado aqui com números. Então, por isso que a gente passa por essa etapa do número, para entender com o concreto ali, para conseguir abstrair. Então, a quantidade de quilômetros é 100 vezes o tempo, ok? Se ele anda 100 km por hora, a cada hora vai andar 100. Então, claro que depende da quantidade de horas. Se andar 2 horas, 200 km. Se andar 7 horas, 7 vezes 100, 700 km. Fácil, né? Fica bem tranquilo. Ficaria mais fácil ainda se você colocasse D de distância e, por exemplo, T de tempo ou H de horas. Né? Então, a gente pode utilizar as letras que associam a palavra. Acho que fica mais claro para o nosso cérebro entender. Então, poderia ser D igual a 100 vezes T, por exemplo, ok? Na prática dá na mesma, mas parece que a gente assimila com uma facilidade um pouquinho maior. Tinha mais uma pergunta, né? Que distância ele percorre em 90 minutos? Então, em 60 minutos é 1 hora, beleza? 90 minutos, gente, é 60 minutos mais 30. Então, o 90 minutos é 1 hora e 30. Reparem que a velocidade está em hora. Então, aqui ele está falando minutos. Eu não posso comparar minuto com hora. Hora é uma coisa, minuto é outra unidade, embora ambas sejam de tempo, tá bom? Então, se eu tenho que a distância é 100 vezes o tempo em horas, eu tenho que substituir o 90 minutos em horas. Então, 90 minutos é 1 hora e meia, certo? Então, 1,5, 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Então, 100 vezes 1,5, 150, ok? Você também poderia pensar assim, em 1 hora é 100 quilômetros, mais meia hora, mais meio dessa distância. Metade de 100, 50. Então, 100 mais 50, 150. Então, repare como não existe uma única forma de você solucionar esse problema, tá bom? Olha lá, noção de função. Nesse caso, dizemos que o tempo depende da distância percorrida. Então, o tempo é variável dependente e a distância é variável livre. Olha lá, ó. A função afim ou do primeiro grau caracteriza-se pela lei y igual a x mais b, onde a e b pertencem a reais e o a é diferente de zero. Então, toda função afim pode ser escrita dessa forma, ax mais b. X é a variável, posso ter um número com ele, posso ter alguém somando ou subtraindo. Então, tá aqui, ó, x é a variável livre que entra, pega a lei de formação, que é a continha, essa aqui, o que sai é o f de x, é a variável dependente, é o resultado da conta. Aqui eu tenho aqui eu tenho o domínio, e lá o resultado que sai eu tenho a imagem, tá bom? 2. De acordo com os itens abaixo, coloque corretamente os valores na posição de entrada e saída na máquina de funções. Então, olha ali, ó. Uma função afim é definida por y igual a 5x mais 3. Nessas condições, determine a imagem do número menos 2 por essa função. A imagem, quem vai ser? E dada a função afim definida por y igual a menos 8x mais 4, determine qual é o número real x, cuja imagem por essa função é zero. Então, lembrando, domínio é o que entra, imagem é o que sai, ok? Faz aí que eu já volto.
E daí? Conseguiu pensar em alguma coisa? Então, olha lá, ó. Vamos colocar os valores da entrada e de saída. Então, na entrada, eu tenho o que a gente chama de domínio, variável livre. A letra que eu quiser, o número que eu quiser. O que sai se chama imagem. Então, por exemplo, nessa máquina aqui, ó, dobrar e subtrair 1. Se eu colocar o número 2, por exemplo, 2 é a entrada. Eu vou dobrar e subtrair 1. O dobro de 2, porque eu escolhi o 2 para colocar ali, né? O dobro de 2, 4. Subtrai 1. 4 menos 1, 3. Então, se eu coloco 2 nessa máquina, eu tenho como imagem o número 3. Se, por exemplo, eu colocar o 5, coloquei o 5 aqui nessa máquina, o que essa máquina faz? Dobra e subtrai 1. O dobro de 5, 10. 10 menos 1, 9. Então, se eu colocar o 5, sai o 9. E você pode testar qualquer valor que você queira ali e você vai ter. Você escolhe o valor da entrada, mas o valor da saída depende da máquina daí. Tem que fazer a continha, certo? Vamos ver então a letra A. Uma função afim que é definida por 5x mais 3. Determine a imagem, ou seja, o que sai do número menos 2. Então, o menos 2 está entrando. Então, o menos 2 é o x que está entrando, a variável livre. Então, o que a gente faz? Coloca o menos 2 no lugar do x, certo? Então, vai ficar 5 vezes o menos 2 mais 3. Primeira multiplicação, menos 10, mais 3, eu tenho menos 7. Então, a imagem do número menos 2 é o número menos 7. É como se você tivesse a máquina, você coloca o menos 2 na entrada, o que sai? O menos 7. Agora, repare que a outra pergunta é um pouquinho diferente. Ela fala assim, qual é o número real x? Qual é o x cuja imagem é 0? Opa, ele deu a imagem é 0. O que está saindo é 0. O resultado da conta é 0. O resultado da conta está aqui, ó. Resultado da conta, o y vale 0. Então, ele quer saber qual é o número que eu coloco aqui que sai 0. Aí você tem uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro, né? Mais 4 passa menos 4. Menos 8 multiplicando passa menos 8 dividindo. Menos dividido por menos mais 4 dividido por 8, meio. Você pode representar na fração 1 sobre 2 ou na forma decimal, 0,5. Ok? Então, são perguntas contrárias, percebeu? Um, ele deu a entrada, queria a saída, deu o domínio, queria a imagem. No outro, ele deu a saída, deu a imagem e queria qual era o valor de entrada, qual era o domínio. Ok? Deu para lembrar? Muito bem. Uma função linear y igual a x mais b, os valores de a e b são chamados os coeficientes dessa função. Quando b igual a 0, b, ó, esse número somado aqui ou subtraído, a função se chama afim, porque ela é só y igual a x. E dessa função afim, ela é chamada linear, ok? Por quê? Porque o b vale 0. Então, continuo tendo a mesma máquina, tá bom? Mas quando eu não tenho ninguém somando ou subtraindo ali, a função se chama linear. Então, função linear é um tipo de função afim, ok? O gráfico de uma função afim é uma reta. Repete comigo, uma reta. Para a construção do gráfico, a gente atribui valor para x, que é a variável livre, e obtemos os valores f de x ou y, que é a variável dependente. E um detalhe, se o a, que é o coeficiente do x da letra, for positivo, vai ser uma reta crescente. Se o a for negativo, vai ser uma reta decrescente. Ajuda a gente a construir também. Falando nisso, um carro se movimenta em velocidade constante seguindo a sentença aqui, ó. Y representa a posição em metros e no instante x. Represente graficamente a posição desse carro em função do tempo. Ou seja, faz o esboço do gráfico. Faz aí que eu já volto.
Muito bem, como que a gente monta o gráfico? Atribui valores para x. Ai, professor, o que é atribuir? Chuta! Chuta uns valores para x, faz a continha e consegue o y. Claro que se você vai chutar, você vai chutar os valores mais fáceis possíveis, tá bom? Então vamos lá. Que valores que eu chutei? Os mais fáceis possíveis. 0, 1, 2 e 3. Que eu não sou boba de fazer conta com número esquisito. Número fracionário, número decimal. Então, ó, colocando 0 no lugar aqui do x, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Então, o 0 leva no 2. Então, eu tenho esse par ordenado. O 1 deu 5. Então, eu tenho par ordenado 1 e 5. E assim por diante. Marco esses pontos num plano cartesiano. Eixo x, eixo y. 0 e 2, ó. 0 para x, 2 para y. Ponto A. Ponto B. 1 e 5. 1 para x, 5 para y. B. 2 e 8. 2 para x, 8 para y. Ponto C. Lembrando que o primeiro é sempre para x, ó, o segundo é sempre para y. Juntando esses pontos, ó, eu tenho uma linha reta. Crescente, né? Faz sentido porque o número que está com o x é positivo. Então, reta crescente. Está aqui o esboço do gráfico do movimento deste carro. Ok? Deu certo? Fez aí? Muito bem. O zero da função. O zero da função é bem importante, é um ponto onde o gráfico corta o eixo x, gente. Aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse círculo aqui, nesse ponto eu tenho o zero dessa função, que é uma função crescente. Aqui eu tenho uma função decrescente. O zero da função tá aqui, tá? É exatamente quando o f de x é igual a zero, tá? E um outro ponto importante é o coeficiente linear, que é o b da minha função. O b é exatamente onde corta no eixo y, o eixo em pé. Sabendo disso, eu tenho dois pontos bem importantes. Eu não preciso ficar chutando valores para fazer o gráfico. Eu posso determinar, posso pegar apenas o b, que é onde corta no eixo y, e pegar a função e igualar ela a zero para saber onde ela corta no eixo x. Dois pontos determinam uma reta. Pronto, traçou. É uma forma também. E nisso eu tenho o último. Dada a função, determine o zero da função. Então aqui eu já estou te mostrando um caminho para você construir a letra B, que é o gráfico, ok? Pensa aí, faz, eu já volto. Muito bem, aqui ficou bem tranquilo, né? Como que eu determino o zero da função? É quando a função é igual a zero. Então, eu tenho uma função igual a zero, vira uma equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Ó, mais 12 passa a menos 12, menos 6, menos dividido por menos mais, x igual a 2. Então, corta no eixo x, gente, igual a 2. Olha aqui, ó. Corta no eixo x igual a 2, é o zero da função. E aonde que corta no eixo y?
no B, ó, no mais 12. Então, aqui está o mais 12. Pronto, juntando esses dois pontos, eu tenho a representação gráfica. Fica bem fácil, né, gente? Bem tranquilo de encontrar. Pois muito bem, o que vemos? Função, estabelecemos a relação de dependência entre duas grandezas, conceituamos função matemática, vimos como construir gráfico e como calcular o zero de função. Lembrando que função apresenta uma relação de dependência entre duas variáveis, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!